Olá, um abraço, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. Nosso personagem deste programa é mais um daqueles expoentes do futebol de patinga dos anos 80 e 90. Bom de bola e com uma vasta gama de amigos. Lateral e volante dos bons. César Marcelino dos Santos, o Cezinha, que no Amador se destacou com a camisa da Uzipa, juntamente com aquela geração de ouro. Marcinho, Kleber, Calico, Hércules, Cueca, né? E por aí vai. Depois de abandonar os gramados, seguiu trabalhando na Uzi Minas para, em seguida, já há 10 anos, mudar-se para o Canadá, mais precisamente em Toronto, Ontário. Cezinha nasceu em Coronel Feliciano no dia 26 de abril de 1968. Foi criado no bairro Amar Lanari. É filho do senhor José Francisco dos Santos e de Dona Eli Marcelina dos Santos. Tem mais 3 irmãos, Maria Aparecida, Carlos e José Ananias. Este o quinto, que também jogou bola lá pelas bandas da Cearia. É casado com Clenildo Maciel, com quem tem 2 filhos, Juan Vitor e Madara. Estudou até o 2º grau, formando-se em técnico em eletrotécnica, na Escola Técnica JK. Trabalhou, como disse, na Uzi Minas por 11 anos e antes na Convars. No futebol, começou num time de garotinhos denominado Faixa Azul, lá no seu bairro, comandado por ninguém menos que o seu pai, o José Francisco. Aos 10 anos já se destacava e foi levado então por Robson Gomes, então dirigente do Jabaquara. Lá ficou no clube do Bom Retiro, né? Quando iniciou a busca pelo profissionalismo. Ficou até o juvenil na categoria. Ficou um período na base do Atlético, de onde foi para o Esportivo de Passos, onde se profissionalizou, ficou por 2 anos. De lá foi para o Pouso Alegre, 6 meses, seguindo por mais meio ano no Valério de Itabira. Em seguida, breve passagem pelo Ipiranga de Manhuaçu. Depois veio aportar de novo no Vale do Aço, no Ideal, na primeira investida do Clube do Bom Jardim no profissionalismo, no início dos anos 90. De lá, voltou ao futebol amador, indo para o Zipa, onde, como disse, jogou 5 campeonatos e conquistou alguns títulos. E amealhou passagens interessantes ao lado, como já disse, de uma geração de ouro. Machucou o joelho, parou por 2 anos e acabou encerrando a carreira a convite do amigo Marcinho, lá no Royal de Mesquita. Enfim, muitas passagens e uma bela história digna de ter seus momentos contados por aqui. O nosso, o seu, Histórias da Bola. Cezinho, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite de Histórias da Bola. Você era daqueles garotos que tinham o sonho de ser jogador de futebol? Primeiramente, muito obrigado e eu agradeço. E é muito gratificante estar aqui falando sobre a minha história sobre o futebol. E acho que todo garoto tem um sonho de participar, de ser um atleta profissional. E a minha história não era diferente. Então, eu sempre busquei, trabalhei com esse objetivo. E desse percurso todo, da minha trajetória do início até chegar à categoria de base no Atlético, onde eu fiquei por 6 meses, foi em prol disso. E agradeço as algumas pessoas que me ajudaram. Por exemplo? O Jorge Malta foi o meu primeiro técnico no Jabaquara. Ele foi para mim praticamente o meu segundo pai. E logo em seguida o Cosme chegou para ser preparador físico do Jabaquara. O Cosme Mendes. Cosme Mendes. E eu aprendi muita coisa com os dois. Então sou muito grato a eles. No início da carreira foi fundamental para mim. Você, lá no time do Faixa Azul, o seu pai que te colocou para jogar, para descobrir sua posição, ou você já corria mais ou menos pela beirada do campo, ali pela... Isso aí foi uma coisa mais genético mesmo, né? Porque, na verdade, tinha bons jogadores no Faixa Azul. Então, a gente se destacava. Então, eu me centralizei mais como volante. Mas, na verdade, eu descobri assim, que eu era realmente volante nessa posição de origem, porque quando você joga numa escolinha, você corre para todos os lados do campo. Então, foi o Jorge Malta que desempenhou essa função para mim como volante e posteriormente também como zagueiro e como lateral. O Jorge Malta já era bravo naquela época, já? Ele sempre foi bravo, né? Então é o jeito dele de impor, de falar, entendeu? Não é que ele é bravo, às vezes o tom de voz dele é muito alto, então as pessoas acham que ele é bravo, mas o Jorge é uma mãe. Um paizão. É um paizão. E lá no Jabaquara, você conviveu com também uma geração muito boa de jogadores. Alguns que você possa citar, que também seguiram a carreira? Sim, eu convivi com ótimos jogadores, como Eduardo, que jogou na Cearia por um bom tempo, lateral direito. Hoje é vice-prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo. O Paulo César, goleiro, Ronaldo, goleiro.
Então, temos também o Lalado, do Amalanari, no meio esquerda, que era um puta de um jogador, entendeu? E tinha uma facilidade imensa com a perna esquerda. O Alex, do Bom Retiro também, que era um grande jogador, um Dinho, zagueiro. Então, quer dizer, se eu for falar de todo mundo, o William, que começou no Jabaquara. Ponta esquerda? Ponta esquerda. Foi para Ceará depois foi para Ceará logo depois. Então, assim, eu cheguei com grandes jogadores aqui na região de Patinga. Tá, e você, quando foi para o Jabaquara, teve aquela maturação, né? Da escolinha, infantil, juvenil, até ir para o Atlético. E quando você foi parar na categoria de base do Atlético, você sentiu aquele impacto de sair de uma equipe amadora do interior e cair dentro da Vila Olímpica? Como é que foi isso? Mas sempre tem Como é que é o choque? Sempre tem um impacto. Primeiro, porque você está numa região do interior. E segundo, pela idade. Você não tem aquela maturidade para ficar fora, para superar o dia a dia. Entendeu? Longe dos pais, longe de família, longe de todo mundo. E ir para uma cidade grande é muito difícil, é muito complicado. Por isso que muitos meninos acabam não conseguindo, mesmo sendo muito bom de bola, não conseguem vencer a carreira. Exatamente. Mas hoje se torna mais fácil. Na minha época era uma coisa mais difícil, porque devido ao número de empresários que tem hoje no mercado, então as coisas ficaram mais fáceis. Eles dão maior suporte, seria isso, né? Eles dão mais suporte. Na minha época, você ia com a cara e a coragem. Às vezes os pais até choravam para você não ir, para não largar. Mas aí você está em busca de um sonho. Então você tem que tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber. Então, hoje as crianças têm essa ideia de formação profissional no clube amador. Hoje o amador está um pouco mais próximo do profissionalismo, porque trabalha com um pouco mais de ênfase. Então, a minha época era um pouco mais difícil. Meus pais não deixavam eu treinar, só deixavam eu jogar logo no início, porque eu tinha 10 anos de idade. E quando eu tinha 10 anos de idade, a formação minha, eu estava desenvolvendo. Quer dizer, eu jogava contra garotos que tinha 15, porque o Jabaquara não teve uma escolinha. O Jabaquara tinha o infantil e juvenil e júnior. Quer dizer, você já foi direto para o infantil? Já fui direto para o infantil com 10 anos de idade. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu jogava contra menino que estava saindo do infantil, que tinha 15 anos. Então, eles me pegavam em casa, me deixavam em casa, na porta da minha casa. Então, eu não ia... Até quando eu completei meus 12 anos, que eu comecei a treinar durante a semana. Mas até então não treinava. E lá na base do Galo, você conviveu com alguns jogadores com os quais seguiram na frente? Convivi, tive bons contatos, tive um bom relacionamento com o Kleber, o Moacir. O Kleber, o zagueirão, o Kleber? Kleber, Moacir, Ailton. Ailton, atacante. Esses três foram... Moacir, volante, né? Isso, esses três foram os que mais se destacaram. E lá você foi para atuar de volante ou de zagueiro ou de lateral? Eu atuava nas duas, sempre onde precisava, mas a minha principal função era volante. Volante, sempre foi, né? Primeiro volante. Primeiro volante. Sempre, toda vez que eu precisava de um zagueiro, às vezes perguntava se eu jogava, eu falei, jogo. Não tem nenhum problema em jogar. Mas, porém, a minha desenvoltura maior era como volante. Tá, e de lá, por que não acabou não ficando? Eu, quando fiquei lá, eu fiquei com um período curto. Aí como eu falei um pouco atrás, que eu não tinha maturidade suficiente para tocar. Assim, senti muita falta de casa, então acabei retornando para Ipatinga. Ah, virou as costas para lá e veio embora. Acabei retornando para Ipatinga e logo depois o Cosme, ele arrumou ele tinha um conhecido na cidade de Tombos, para onde eu fui. Foi eu e Cabeça, nós fomos jogar para o Tombense. E no Amador, para disputar o campeonato da Liga Carioca. Aí, posteriormente, depois, eu fui de lá e saí para Passo, onde tinha um amigo dele que era técnico esportivo de Passo. Mas eu já estava mais maduro, já estava com 18 anos. Já estava para 17, 18 anos. Estava se acostumando a ficar longe de casa. Aí foi aonde que eu dei sequência no profissionalismo. Lá você se profissionalizou. Quem que era o treinador da época lá? Eu esqueci o nome. Fernando. Fernando. O esportivo estava na segunda divisão ou estava na... Não, estava na primeira divisão. Primeira divisão do Mineiro? Na primeira divisão do Mineiro.
Eu cheguei no ano que eu cheguei lá, estava na primeira do Mineiro. E no ano seguinte, o técnico foi o Jair Bala. Ah, o Jair Bala. O folclore do Jair Bala. Trabalhei com o Jair Bala e nós fomos nomeados vice-campeão brasileiro do modo amarelo. Na época era terceira divisão ou quarta divisão. Quarta divisão. Era a terceira divisão à época. Então nós fomos considerados sim. Foi até um pouco engraçado, porque... Você chegou a disputar esse campeonato? Disputei. E nós disputamos a final contra a União de Araras. União São João. Então os dois jogos ficaram empatados. Então, aí como o regulamento falava, estava meio confuso na época, aí eles falaram que não teve disputa de pênalti, não teve nada. Aí, como os dois jogos ficaram empatados, como a União teve a melhor campanha durante todo o campeonato, a CBF acabou decretando eles como campeão brasileiro daquela época, de 88. Mas mais não previa regulamento e... Aí, só que o presidente nosso achou que não deveria permanecer em campo, por causa que o regulamento não estava claro, porque acho que eles queriam fazer uma disputa de pênalti, alguma coisa assim, só que no regulamento não falava nada disso. Então, foi no tapetão e nós acabamos ficando como vice-campeonato. Isso com o Jair Bala de treinador? Jair Bala como treinador. Ele tem muitas histórias, o Jair Bala. E nessa época... O vestiário do Jair Bala deve ser bom, né? A pré-eleição do Jair Bala era muito engraçada, porque... Contando história? Porque ele é muito engraçado. Ele chegava e começava a falar e não parava. Quando não espumava o canto da boca, ele não parava de falar. Entendeu? Então era uma coisa assim bem hilária, porque ele ficava, não sei o que, tá. Era motivacional ou... É motivacional. A preleção dele sempre foi motivacional. Só que ele falava tanto que quando você tentava falar alguma coisa sobre a partida ou como seria a partida, ele falou, estou falando, para. E quando ele não espumava o canto da boca, a boca literalmente espumava. Aí eu falei assim, pô, Jair Bala, quando sua boca não espuma, você não para. Então, assim, foi um ótimo técnico que eu tive e também eu aprendi muito com ele dentro do futebol. Tá, e de lá do esportivo você ficou 2 anos, né? Foram 2 anos, 2 temporadas. 2 mineiros e esse brasileiro. 2 mineiros e esse brasileiro. E um ano desses nós fomos campeão do interior. O campeão do interior. Minas Gerais. Tinha outros jogadores de... Tem, por exemplo, o Elivelto. É? O Elivelto. O Elivelto. O Elivelto começou com a gente lá, ele tinha 16 anos quando ele chegou no esportivo. De lá que foi São Paulo. Teve também o Roberto Costa, que jogou na América, jogou no Vasco da Gama, seleção brasileira. O velho Roberto Costa já estava velho, mas era um puta de um goleiro. Nós trabalhamos juntos. Tá. E qual foi, naturalmente, foi essa participação no brasileiro, né? E um campeonato mineiro interior. Sim, esse foi o ápice da minha formação profissional. Como profissional foi esses dois. Tem algum jogo em especial que marcou nessa sua passagem lá pelo esportivo? Teve contra a Ponte Preta. Ponte Preta? É. Do Moisés Lucarelli ou... Não, em Passos. Em Passos. Onde eu tive nada uma função de marcar o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça. Falecido Jorge Mendonça, craque. Exatamente. Então, seleção brasileira, Palmeiras. Ele falou comigo assim, você vai colar no Jorge Mendonça, onde ele vai atrás. Você vai ser a sombra dele. E aí? Então eu fui muito feliz nessa partida. E nós vencemos por 2-0. E eu fui considerado o melhor da partida. Em campo. E o Jorge Mendonça em algum momento não estressou, não? Não, ele só falou assim que eu era muito novo. Como você é muito novo, você tem... Ele falou assim, eu estou velhinho já, deixa eu jogar. Simplesmente ele falou assim, e aí eu falei assim, mas se eu deixar você jogar, você vai complicar meu bicho. Aí ele falou assim, não, mas você tem um potencial bom, não sei o que e tal. E logo depois, na época, o treinador da Ponte Preta era o Dadá. Quem? Dadá Maravilha. O Dari. Folclore de Dari. Aí quando eu estava saindo no intervalo do jogo, ele falou comigo assim, ô menino, deixa meu velhinho jogar, você não está deixando meu velhinho jogar. Logo em seguida, a Ponte Preta teve interesse também por mim e por um outro jogador de lá, de Passos, o Vitorinho. Só que as coisas não foram para frente, né? Aquela questão na época era a lei do passe, a lei do passe. O passe era preso ao clube, então o jogador, para sair dificilmente, tinha que... Aí envolvia muita questão financeira e... Envolvia muito a questão financeira, mas porém, como eu era um jogador em formação, eu estava com meus 18 anos. 19 anos. 18 anos.
e o Vitorinho, que é um ano mais velho, estava com 19. Eles pediram, assim, foi uma coisa exorbitante, né? O valor que eles pediu para mim e no Vitorinho para venda seria como comprasse 4 jogadores do Fluminense ou 5. Que isso? Entendeu? Era para não vender mesmo. É, para não vender mesmo. E o Jair Bala também falou que precisava da gente no plantel. Então isso dificultou a Mas na hora saída. vocês não tentaram forçar a saída? Na verdade, a gente não tenta, porque na época não tinha empresários. Então quem negociava era o clube com o clube. Os clubes que negociavam e chegavam a um acordo. E você era o último a saber, né? Entendeu? Eu fiquei sabendo logo depois que as coisas não tinham dado certo. Eu fiquei sabendo que eles estavam interessados em mim. Esteve interessado em mim. Aí a cabeça ficou... Não, a cabeça ficou tranquila, porque eu fiz um bom trabalho, fiz um bom jogo. Eu sabia que aquilo não ia ser meu último jogo como bom, entendeu? Que eu fiz outros jogos bons, e Cruzeiro Esportivo. Lá no Mineirão? Ou... Não, eu fiz no Mineirão e fiz em Passos também. Então, assim, naquela época eu marquei Careca, marquei Ailton, que eram grandes jogadores. O Ailton que havia jogado com você na base. Não, o Ailton centroavante do Cruzeiro. O Ailton, outro Ailton. Não é o Ailton Meia. Nessa época o Ailton Meia, acho que ele estava para o Benfica. Ele estava em Portugal. Portugal, depois ele voltou para São Paulo. Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar contra grandes jogadores do Minas Gerais. Quando você começou a carreira, teve alguma referência de jogador? Se espelhou em alguém para ser um volante? A gente sempre espelha em algum jogador profissional que está no nível de seleção brasileira. E eu gostava de ver jogar o Falcão, Tony Cerezo. Isso aí era um espelho de referência pra gente, entendeu? Não que você jogue igual a eles, que cada um tem uma dinâmica de jogo, né? Mas esses caras eram os caras que eram diferenciados na posição. Sem dúvida. Então eu sempre olhava, via jogos dele e tudo. Esperando os melhores. Espelho no melhores. Você nunca vai espelhar num cara que não rende dentro do campo, entendeu? Então Exatamente. Sobre essas passagens, outros momentos marcantes na carreira do Cezinha, que até a sua chegada na Uzipa e outras andanças por clubes profissionais depois do Esportivo de Passos, a gente vai saber. No próximo bloco do Histórias da Bola, voltamos rapidinho. Até já. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações, visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Cezinha. Cezinha da Uzipa, volante, lateral, zagueiro, e que também nos seus tempos de profissional, no Valério, no breve passar no Ipiranga de Manhuaçu, no Pouso Alegre, principalmente no Esportivo de Passos, onde teve uma passagem, maior tempo, 2 anos, e houve
boas participações em campeonatos mineiros e no campeonato brasileiro da época. Foi treinado por Jair Bala, pelo lendário Jair Bala, que já contou alguma coisa no bloco anterior sobre essa sua passagem por lá. Assim, daí você saiu do esportivo, começou a peregrinação. Foi para Pouso Alegre, por Valério, Ipiranga, e depois aportou aqui no Ideal. E quando você parou de jogar, vamos dizer assim, profissionalmente, você estava muito novo ainda? Tava. Quando eu retornei para o futebol amador, eu estava com 21 anos para 22 anos. E era bastante novo. Mas, porém, desiludido com o futebol profissional. Porque na época a gente começa a ir para um clube, ir para outro clube e tal. Sem problema de pagamento? Não é problema de pagamento, é praticamente os contratos que eram bem abaixo do esperado, né? E a minha saída do profissionalismo mesmo foi quando eu estive no Ipiranga. E o Ipiranga me ofereceu uma coisa bem abaixo do que eu esperava e querendo ficar com o meu passe. Eu falei, não, então para isso aí eu jogo no futebol amador, regresso para minha cidade, volto aos meus estudos. E foi onde eu optei por isso, de regressar para Ipatinga. É muito desafiador, né? Morar longe de casa, um salário baixo, incerteza, né? Que o clube disputa, às vezes, um campeonato de 3 meses. É porque é uma incerteza, porque é um campeonato curto que você acaba fazendo e, porém, também a gente fica no mercado pouco tempo. E na época, o futebol o profissional, o atleta jogava até os 30 anos, no máximo 30, 31 anos. Hoje, as pessoas jogam até 35, 37, você vê grandes jogadores atuando ainda com 39 anos ainda. Mas na minha época, com 30 anos, a maioria dos jogadores já estavam parando. Então, a gente já está, como eu já estava atingindo 22 anos, e não estava vendo aquela prosperidade, eu falei assim, não, vou voltar para Ipatinga, vou continuar meus estudos, aí eu dou sequência lá por lá mesmo. Mas teve essa passagem, antes teve a passagem no Ideal. Como é que foi isso? Você já tinha voltado com a disposição de não ser mais profissional? Eu já tinha voltado com a intenção de não ser mais profissional, mas aí surgiu um convite do Ideal, com o São Pascoal. Ele estava com o propósito de fazer um bom time, aí encontrava o Lulinha, Juninho Lola, Vaguinho. O Jair, meio de campo, né? Não, o Jair não se encontrava, né? Foi depois. Depois que o Jair. Aí... Chiel estava lá nessa época? Não, o Chiel também não. Aí o Vaguinho, o Flavinho, tinha um Flavinho. O Flavinho. E então a gente então fez um bom time. E só que nós não fomos felizes nos resultados. E alguns resultados não foram favoráveis para nós, mas a gente fizemos boas partidas, grandes jogos pelo Ideal. Aí, infelizmente, também eu tive uma torção no tornozelo, fiquei uns 2 meses fora da equipe, mas tirando esse contratempo, o Ideal foi uma grande equipe e teve um grande projeto para começar o profissionalismo em Ipatinga. Foi uma semente, né? Foi uma semente que plantou na região, porque até então Ipatinga só falava em amador. E falava assim, time profissional, nunca que surgia? Não, nunca se surgia, só havia boatos. Até então, quando o Ideal colocou esse propósito e viu que tinha condições de fazer, e é que foi feito bem depois, mas essa semente foi plantada alguns anos atrás. E teve êxito no futuro, né? Que o Ipatinga surgiu e fez grandes campanhas nacionais. Viu-se desde aquela época que tinha viabilidade, né? Tinha viabilidade, tem uma grande cidade, tem uma grande população que gosta de esporte. No entanto, tem um estádio. Primeiro tem um estádio, antes não tinha um estádio, entendeu? Uhum. Então tem um grande estádio, tem um bom estádio, então isso facilita as coisas. E teve um grande projeto, o Ipatinga teve um grande projeto, mas acho que esse grande projeto, eu acredito que isso tem que dar mérito para o Ideal, porque ele foi a primeira semente plantada no profissionalismo em Ipatinga. Você, nos seus tempos de profissional,
Qual o melhor jogador com o qual você atuou? Ou os melhores, digamos. Mas... Olha, os melhores jogadores com que eu atuei, jogando a meu favor, Isso. como profissionalismo, foi o Elivelto, O Elivelto, que depois seguiu cair no São Paulo, seleção brasileira. o Elton, que era também um ponto esquerdo, depois ele foi para o Atlético Mineiro, do Esportivo foi para o Atlético Mineiro. O Telo, que era um meia esquerda. E o Ivanildo, que era um volante também que jogava com a gente lá. Que era assim, diferenciado, bom. E o mais maluco? Os mais malucos foi o Bolão. O Bolão era um goleiro. Bolão era o goleiro? Aonde? Lá em Paços. Pra mim aquele é literalmente doido. Fora de campo era... Tudo, fora e dentro de campo, maluco. É? Isso aí pra ele não tinha lugar não. Entendeu? Então era completamente fora do normal. Fora do normal. Por exemplo, assim, uma maluquice dele, vamos chamar. Rapaz, uma maluquice daquele cara, a gente veio fazer um jogo contra a América, com a América de Minas. Aí logo depois do jogo, ele parece que estava no jogo, indo na partida, ele estava acelerado. Falei, o que é esse Bolão? Já acabou a partida, não sei o que e tal. Aí nós paramos no Carretão Gaúcho, saindo de Belo Horizonte. Para seguir viagem. Aí a gente parou para jantar, aquelas coisas todas e tal. Ele jantando, ele foi e colocou a bolsa de viagem assim no colo. E era rodízio. Aí era rodízio, eu falei assim, pô, esse cara não vai parar de comer. Esse cara come demais, não sei o que tal. Eu tô olhando ele comendo. Todo rodízio, essa cara, eu falei assim, não pode colocar no meu prato. Aí eu passava uns 2 minutinhos, olhava para dentro, não tinha mais nada. E todo que passava, eu colocava. Aí eu falei assim, aí, Bolão, você não vai parar de comer, não? Não, rapaz, tô com fome pra caralho. Se fome é essa, mano? Só você comendo. Então todo mundo tinha parado e ele comendo. Aí logo que chegou dentro do ônibus lá, tal, depois de umas 2 horas de viagem, ele foi dar um grito lá dentro do ônibus assim, aí gente, quem tá querendo carne? Eu falei, carne? Eu falei, pô, como assim? Eu achei que tava... Aí ele vai tirar da sacola do esportivo que a gente tinha mochila, tirar uma sacola cheia com mais da metade de carne, churrasco assado. Eu falei assim, que é isso, Bolão? Você tá louco? Não, isso aqui porque tá pra comer durante a viagem, não sei o que e tal. Então tem umas coisas assim perotescas assim do Bolão e às vezes também ele ficava pulando igual doido lá assim, no ônibus. Eu falei assim, ô Bolão, calma aí, pô. Acelerado. Né? Então ele era muito imperativo, né? Mas foi uns caras assim que marcante assim na história. Era companheirão. Ele era mais velho, ele pegava as pessoas mais novas, conversava muito com a gente. Por todas as doideiras que ele tinha no futebol, dentro de campo ou fora de campo, entendeu? E ele era muito amigo dos mais novos, dava muito conselho. Tá, e você que depois que saiu dessa passagem para o Ideal, decidiu definitivamente aportar no futebol amador. E caiu na UZIPA. Quem te levou para a UZIPA, né? Na época, quem me levou para a UZIPA na época foi o Jorge Malta. Ele me fez o convite, ele me ligou, sabia que eu tinha saído do Ideal, que ia parar de jogar futebol. Ele foi e falou comigo assim, não para não, você tem muito tempo para jogar futebol ainda, não sei o que, tá, Jorge, eu não estou querendo mexer com futebol mais não. O negócio meu agora é estudar e trabalhar, e esse é meu foco. Ah, mas você quer trabalhar? A gente arruma um trabalho para você. Eu converso com o Josué lá e tal, vai lá, você conversa com o Josué e vê o que ele tem para te oferecer. Eu falei assim, ok. Aí eu estive lá conversando com o Josué, no ZIP. Aí ele falou assim, não, ele falou que podemos tentar arrumar, não disse que iria arrumar. Aí foi uma conversa franca, entendeu? Porque tem gente que promete e não cumpre. Então ele falou assim, não vou te prometer nada. Eu posso falar para você que eu vou empenhar em olhar para isso para você. Aí se você quiser vir para cá, você vai ser bem-vindo, a gente vai tentar. Aí eu aceitei o convite da UZIPA. E aí lá encontrei o Juninho, que a gente já tinha jogado junto no Ideal. E também, na época, foi assim... O Juninho tinha ido para lá, aí já ficou... Já facilitou. Já facilitou, entendeu? Porque já tinha jogado algumas vezes contra o Juninho, quando o Juninho jogava no Ideal e eu jogava no Jabaquara, eu tinha 16 anos. E já tinha jogado contra o Juninho. E tinha jogado com ele. Então eu sabia como ele jogava, ele sabia como eu jogava. E contra os Kleber, Cueca, Alvarenga, eu só tinha jogado contra. Eu nunca tinha jogado com esses caras juntos.
Então, isso que me levou aí para o Zipa, depois esse plantel. É, um time massa na época. Um time massa. A gente fez fomos campeões da Patinguense, fomos campeão da Copa Itatiaia na época. E o final foi contra o Rosalpes. Então, assim, nós somos campeão invicto do torneio. Do torneio? É. A final foi contra o Rosalpes. Contra o Rosalpes. Nós campo nós ganhamos 2-0 no Rosalpes, no campo do Rosalpes, e ganhamos de 1-0 no nosso campo, no campo do Zipa. Quem que fez os gols aí? Recorda? O gol da final do último jogo foi o Cueca. Agora, o gol do primeiro jogo, eu acho que foi o Alvarenga e o Marcinho. Jogava por música esse time, né? Muito Jogava. rápido, muito rápido. Tinha Tarzan, tinha O Tarzan, o Genito, falecido Genito. Entendeu? A opção era grande. O Genito era banco, o William era banco. Entendeu? Que nosso time era um time que assim, não tinha... Qualquer lado que as pessoas olhavam, assim, não tem jeito. Entendeu? Ainda treinava ainda. Ainda treinava, ainda tinha o objetivo que treinava, entendeu? Então, assim, o Jorge, na época, o Jorge era o treinador, ele teve muitas opções boas para manter a equipe e para chegar a esse resultado que foi... Algum jogo marcante ali, desse jogo da decisão da Itatiaia? Da Copa Itatiaia? Foi no jogo contra o Rosalpes lá, em Timóteo. É. Foi esse ano, né? Não, desculpa, não foi contra o Rosalpes, foi contra o Olaria. Ah, o Olaria. Olaria. Então, foi no No campo do Olaria ou no campo do Cezita? No campo da Olaria. Na época tinha Ratinho, Pó de Rato, tinha grandes jogadores lá, Neneca, goleiro, estava numa fase incrível. Então, assim, esse foi um jogo marcante, porque nós chegamos lá, esse dia tinha chovido bastante, um dia antes, e quando nós chegamos lá, e o pessoal do Rosalpes, do Olaria estava assim, enfatizado que eles iam ganhar da gente fácil. E o campo estava cheio de água, eles estavam tirando água com rodo do campo para poder ter condições de partida, para não poder adiar a partida. E nós fomos mais felizes que eles nesse dia e a gente fez um grande jogo. E no Ipatinguense, como é que foi? Você é campeão? No Ipatinguense a gente foi campeão já com antecedência, né? Esse ano de 91 a gente já foi campeão com antecedência. Vamos jogar contra o Panorama. Se a gente fosse campeão, a gente ganhasse aquela partida, a gente já seria campeão. Antecipado. Então, assim, mas o jogo marcante nesse Patinguense foi contra a Cearia. A variar contra a Cearia. Esse ano foi contra a Cearia. Como é que foi? Foi 2-0 pra gente. Na Cearia ou na Zipa? Na Zipa. Foi onde a gente deu uma deslanchada no campeonato, né? Porque se a gente empatasse o jogo, parece que a Cearia encostava na gente nos pontos. E aí no ano seguinte a gente teve jogos memoráveis, foi contra o Jabaquara. O ano que o Jabaquara foi campeão, em 92. O ano que o Jabaquara foi campeão, mas esse jogo nós perdemos o título por culpa da arbitragem. Até hoje tem essa polêmica, né? Não, a gente fala que é polêmica. Pode falar, agora pode contar. A gente fala que é polêmica, mas você vê que não é uma polêmica, você vê que as coisas foram favoráveis ao Jabaquara. Porque nós ganhamos o primeiro jogo no Zipa e o Jabaquara precisava ganhar o segundo jogo para forçar o terceiro. Sim. E no segundo jogo, o Jabaquara abriu 2-0 na gente no primeiro tempo. Nós tomamos 2 gols muito rápidos do Jabaquara. E no primeiro tempo a gente já fizemos 2-1. Então se a gente empatasse o jogo, a gente já seríamos campeões. Aí toda vez que a gente saía na cara do gol, caía 5 bolas dentro do campo. Atacava, tinha o campo de bola. Caía 5 bolas dentro do campo. Eu falei assim, pô, Ceci, não tem como. Você sabe qual que é a bola da partida, eles estão fazendo isso toda hora. Deixa o jogo seguir, hein? Mas não posso, não sei o quê. Assim, se você quiser, você pode. Você sabe qual é a bola que está em jogo? Os caras estão fazendo isso com intenção de prejudicar a gente. Mas ele não abriu mão disso. E a gente saiu... No caso era o assistente? Oi? O árbitro? O árbitro. O Ceci era o árbitro da partida. Então caía 5 bolas ou mais. O Ceci? O Ceci. Caía 5 bolas ou mais. Franzininho caía 5 bolas ou mais. Aí eu falei assim, pô, não tem como jogar assim. Entendeu? Aí ele falou assim, não sei o que tal. Vamos jogar. Assim, tem uma hora que o Alvarenga saiu e o goleiro, dentro da grande área já. Aí com aquele monte de bola ele parou o jogo.
Parou. E deu bola ao chão. Deu depois. bola ao chão. Ah, não- Falei assim, não, isso não pode, não existe uma coisa dessa. Então aquilo ali foi uma coisa assim que eu sempre fui um jogador dentro de campo muito, muito intenso, muito intenso. Então aquilo já foi, a minha adrenalina foi subindo, foi subindo. Aí teve uma hora que a gente estava no ataque, a bola caiu no banco de reserva do Jabaquara, perto do banco de reserva do Jabaquara. Aí eu fui pegar a bola, bateu o lateral rápido, no que a gente estava precisando de um resultado positivo. Aí eu não lembro quem segurou a bola, não queria me dar a bola. Aí eu fui, empurrei ele e falei assim, me dá a bola aqui, o banco de Jabaquara juntou todo mundo. Deu aquele tumulto. Aí deu um tumulto. Aí eu não sei quem chegou por trás de mim, me chutou, foi o Zé Carlos, chegou, me chutou por trás. Aí deu aquela confusão na partida e eu e ele acabou sendo expulso da partida. Acabou sendo expulso. Entendeu? Mas aí eu falei com o Cici, a gente falou, falei assim, pô, Cici, não sei qual que é a sua não, cara, tô achando que você tá ganhando dinheiro pra isso aí. Não, que isso? Então, assim, foi uma coisa literalmente marcante, entendeu? Nesse ano. Sobre outras passagens, outros momentos, né? Bons, ruins, interessantes, alegres até, na carreira do Cezinha, né? O Cezinha nos seus tempos de Uzipa, a gente vai falar no próximo bloco. O terceiro bloco volta, chega daqui a pouco. Até já. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Cezinha. O César Marcelino dos Santos, o garoto lá do bairro Amalanário, filho do senhor José Francisco dos Santos, que teve o sonho de ser jogador desde garotinho, né? E conseguiu, foi jogador profissional, teve algumas perambulações, digamos assim, retornou à origem no Vale do Aço e brilhou com a camisa da Uzipa e, posteriormente, a sua última passagem no futebol amador foi uma conquista de título para ele, né? Muito marcante na carreira, o Campeonato Amador de Belo Oriente, defendendo o Royal de Mesquita, atendendo ao convite, né? Um chamamento dos amigos, especialmente o atacante Marcinho. Foi ele campeão, sua última passagem com o Amador foi campeão em Belo Oriente. Como é que foi essa passagem lá, Cezinha? Você já tinha parado, decidiu voltar? Como é que foi? Já tinha parado. Aí, com o convite do Marcinho, ele convidou algumas pessoas, alguns atletas da região, o Cueca, Pereneco, Giovanês, eu. Então, assim, tinha o Claudinho, goleiro de lá, o Claudinho, irmão dele, zagueiro, e alguns jogadores de Mesquita. Então, fez um bom time e a gente teve êxito no campeonato da Liga de Belo Oriente. Como é que foi? A final foi contra... A final foi contra um time de Belo Oriente. E nesse time se encontrava o Carlinho Volante, Jorge Ivone. Era um bom time. Era um bom time que a gente jogou. Então, a gente, na primeira partida, a gente estava perdendo o jogo de 2-0 na primeira partida da final,
conseguimos empatar a partida, essa partida, ficamos 2-2. E no jogo... Esse jogo em Belo Oriente mesmo ou em Mesquita? Não, todos os dois jogos foi a final no Estado Menezão. foi no Estado de Menezão, em Belo Oriente. As duas partidas foram realizadas lá. E, então a gente conseguiu o empate. Então no jogo de volta, no segundo jogo da final, nós abrimos 2-0 na partida. Inverteu-se. Invertemos a situação. Aí eu falei assim, na hora que nós abrimos 2-0, eu falei assim, agora eles não tiram o título da gente mais não. O título é nosso. E a partida acabou terminando de 2-1. E nós consagramos campeão de... Quem que fez os gols na final? Os seus parceiros Quem fez os gols da final? Levaram você para lá, resolveram o problema lá? Quem fez o gol da final, os dois da final, foi no último jogo, foi o Pereneco, fez os 2 gols. Mais uma vez artilheiro. Mais uma vez artilheiro da competição e fez os 2 gols. E a gente foi beneficiado com os gols dele lá. E o Marcinho, o parceiro que te levou, ele jogou bem o campeonato? O Marcinho sempre foi um grande jogador. Chorão, mas porém um grande jogador. Chorão mesmo? Ele chora sim porque ele quer ganhar, ele não quer perder. Então, assim, é o jeito dele, assim, ele cobra. Então, quando ele cobra, ele fica muito criqui, entendeu? Porque ninguém quer perder, na verdade é essa. Mas o Marcinho é um cara que não quer perder. Se você marcar uma pelada, se vão jogar pelada. Se ele perder, ele sai bravo. Sai bravo, entendeu? Então, assim, os convites, quando ele fez o convite, eu falei com esse Marcinho, não estou jogando mais futebol. Não, vamos lá. Então eu acabei indo. E lá você jogou de zagueiro ou de volante no campeonato? Eu joguei de zagueiro, joguei de volante, entendeu? E eu joguei mais de volante do que de zagueiro mesmo. Mas quando eu precisava, eu jogava de zagueiro. Quando o zagueiro estava suspenso, alguma coisa assim, eu recuava para trás. E eu, às vezes, o Cueca jogava de volante, o Giovanez fazendo segundo volante também. Então a gente foi bem construtivo pro Royal. Você teve uma contusão séria no joelho, né? Tive uma contusão séria a minha contusão foi em 93 e descobri que tinha ligamento rompido em 95, 2 anos depois. Fiquei 2 anos fazendo tratamento. Tentando segurar, mas na verdade... Na verdade eu consultei com todos os ortopedistas em Ipatinga e nenhum deles descobriu que eu tinha ligamento rompido. Todos achavam que eu tive só uma torção, que aí fazia reforço muscular, fazia fisioterapia. Aí retornava. Quando eu retornava, minha musculação cansava, aí dava aquele estalo e meu joelho inchava novamente. Aí quando eu fui em Belo Horizonte, descobri que estava com ligamento rompido. Fez a cirurgia? Aí eu fiz a cirurgia. Aí onde ficou parado mais de uma temporada, né? Aí eu fiquei parado os 2, um ano e pouco, eu já estava jogando futebol, mas eu já estava desanimado já com futebol, aí eu estendi mais um pouco. No amador, quais são os jogadores melhores jogadores com os quais você conviveu, a favor e contra? E qual um jogador que agora, você vai falar, que te deu canseira no jogo? Você tentou de toda forma e não conseguiu? Na verdade... Agora pode falar, não tem problema. Não, na verdade, assim, joguei contra grandes jogadores. Eu acho que eu nunca tive dificuldade em marcar nenhum deles. E eu acho que eles tinham mais respeito por mim que eu por eles. Porque eu era muito assim, chegava muito junto, marcava de perto. Então eles me respeitavam bastante. Então, assim, agora jogadores talentosos, assim, que era muito habilidoso, foi o Coelhinho, o Alvarenga, Cueca, entendeu? Argielo também, Kleber, Juninho, entendeu? Esses jogadores foram jogadores assim, que eu joguei a favor, joguei contra deles também. Então a gente se respeitava muito quando a gente jogava contra. Entendeu? A gente se respeitava muito, porque eu sabia do potencial deles e sabia do meu. Agora, atacante, assim, que era um pouco chato de marcar, foi o Pereneco, né? Pereneco e o Marcinho. Eu joguei contra os dois e joguei a favor dos dois também. Mas para marcar eles eram mais chatos, entendeu? O Pereneco tinha um negócio de passar óleo de massagem no braço, tal, e ficava todo brilhando dentro de campo. Você encostava nele. Todo brilhando. E o Marcinho movimentava muito. O Marcinho não era aquele centroavante fixo de área. Rodava então, ele mexia muito. Então, assim, isso dificultava um pouco
para quando eu jogava de zagueiro. Pra quando eu jogava de zagueiro. Mas quando eu jogava de volante, eu ficava mais tranquilo, entendeu? Na primeira bola você sempre chegava e dava um recado, era para eu chegar mais duro? Eu nunca fui um jogador desleal. Entendeu? Às vezes, por mais pela virilidade que eu jogava da partida, mas eu desleal eu nunca fui. E só que eu também eu era um jogador assim que não levava assim. Se o cara era desleal comigo, eu ficava muito chateado e às vezes eu descontava. Como se diz, eu descontava. Bateu, levou, né? Eu era aquele ditado, né? Mas eu assim, desleal assim, para tirar um jogador da partida, para machucar ele, eu nunca fui esse jogador de. No amador, o jogo é ganho no vestiário? Olha, no amador o jogo é ganho quando você entra com respeito, em qualquer circunstância. Porque eu lembro, vou contar uma história rápida Sim. aqui, que um jogo que teve, foi uma época com Esperança, eu estava com um time muito bom. Uhum. O Gordo era o time do Esperança. O Esperança estava com um time muito bom. E nesse jogo, ficou de fora eu, o Marcinho, se eu não me engano, o Alvarenga. Ou não, o Alvarenga acho que jogou. Acho que ficou de fora eu e o Marcinho. O jogo foi no campo do Vila Celeste e eles ganharam o jogo. E eles ganharam essa partida. Então, já ganharam a partida e desrespeitou muito o nosso time. Tiraram sarro? Tiraram muito sarro, desrespeitaram muito o nosso time e tal. Aí no jogo de volta, aí voltou eu, o Marcinho e tal, nós voltamos. E a gente estava mordido, né? A gente ficou mordido, porque eles respeitaram a gente. Como atleta, como companheiro de até amigos, né? Uhum. E no nosso campo a gente mostrou para ele que quer jogar futebol. Entendeu? Qual foi o placar do jogo? 4-1 para nós. Ah, pois não. 4-1, nós demos um show de bola neles e eles tiveram de tomar uns 6 ou 8. Entendeu? Aí acabou o jogo e falou assim, é assim que se respeita. Porque acabou a partida, a gente só comemorou o resultado, mas continuamos sem desrespeito, entendeu? Então, assim, quando você, por mais que o time seja inferior ao seu, se você entrar com desrespeito para eles, às vezes você é surpreso dentro da partida. Os caras fazem um gol, recua para trás, você não consegue reverter o placar. Então, quando você entra já com respeito e sério para jogar o futebol com determinado e ganhar, você vai ter um resultado positivo. Nem sempre você consegue obter esse resultado positivo, mas na grande maioria, quando você tem um bom plantel, uma boa equipe, você consegue. Qual o melhor campo que você jogou e qual o pior? Olha, o melhor campo que eu joguei, Mineirão. E o pior campo, Campo do Rosalves, lá em Fabriciano. Por isso aí eu estava com meus 16 anos, foi o meu primeiro jogo como amador. Lá embaixo do Meraviano? Lá no Meraviano. E aí nesse dia eu tinha jogado pelo Juvenil de Jabaquara. Aí o Jorge Malta falou assim comigo, assim, você quer jogar pelo amador à tarde? São Jorge Malta. Porque o Jabaquara estava assim, foi uma época ruim do Jabaquara como amador. Foi um ano que eu disputei o amador para o Jabaquara, eu tinha 16 anos. E aí eu falei assim, joga, você está precisando de jogador, eu vou lá jogar. Então chegamos lá, tinha chovido bastante, então o campo era só terra. Minha chuteira ficou dessa altura assim, eu falei, caramba, ficou pesadona. Então esse foi o pior campo que eu joguei. Perdeu ou ganhou o jogo? Então, o jogo foi empatado, 0-0. Não tinha jeito de jogar mesmo. Não tinha como jogar, não tinha como você demonstrar um bom futebol e nada. Porque para eles era mais fácil, porque eles treinavam e jogavam naquele campo. E a gente que treinava e jogava no Jabaquara, para a gente foi um pouco mais difícil. Mas porém o jogo ficou empatado. Então foi o pior campo que a gente... Ficou marcado na sua carreira, né? Sempre fica, né? Além de ser o meu primeiro jogo como amador, a idade que eu tinha acabado de sair do infantil e ir para o juvenil, e já fui chamado para jogar no amador do Jabaquara. Então isso ficou marcado para mim. Foi uma coisa assim bem marcante. A Uzipa, da sua época, já fazia adotava aquele expediente de, no intervalo dos jogos, molhar o campo? Ou antes do jogo? Para cansar o adversário? Não, antes normalmente não é nem para cansar o adversário que molha o gramado, a gente molhava o gramado lá.
Era mais para o campo ficar macio mesmo. Ué, pra ficar macio pra cima, ficar rico. Não, é porque assim, quando o campo está macio, você não tem um desgaste maior, entendeu? Assim, você não tem um desgaste maior no seu joelho, no impacto. Porque quando você pega um campo muito duro, você começa a sentir dor no joelho, essas coisas todas, porque quando você trava, você está correndo, dá aquela parada, a parada é muito brusca, então você faz uma força muito grande no joelho. Então, quando o campo é muito duro, seu joelho dói. Você sente dores no joelho um pouco. Então, era mais para maciar. Então, porque a gente treinava lá, então, a Saria fazia isso. O Industrial fazia isso. Molhava o gramado. Mas é para proteger mesmo também o gramado. Só que a gente jogava, então a gente conhecia tudo o campo, então o pessoal achava que era... Que era um expediente. Era uma tática para ganhar a partida, entendeu? Mas não era. Entendeu? Igual você vai pegar aí, hoje todos os clubes fazem isso, né? Os grandes estádios hoje aí, vocês vai. Você chegou em alguma partida do seu, ou no amador, ou no profissional, aquele jogo que você salvou a bola do jogo? Rapaz, a bola do... Não, mas não lembro, assim, a bola do jogo, não, mas... Tem várias partidas que eu fui, assim, o melhor em campo, mas... Além daquele do Jorge Mendonça, teve outros? Teve com o Jabaquara e o Zipa, o primeiro jogo, o Zipa. Eu fiz uma partida impecável. Teve o jogo também da final lá do Rosal, do final do Royal e Belo Oriente. Belo Oriente. Eu fiz uma partida muito boa, entendeu? Então, assim, fiz vários jogos bons. Agora, assim, aquela bola que você disse que você salva em cima da linha, não passei por isso não, graças a Deus, não foi preciso não. Não precisou não. Não precisou não. Se voltasse a sua carreira no tempo, você faria de novo ou alterava? Ou você tentaria ser jogador de futebol novamente? Ah, tentaria, com certeza. Hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca. Hoje eu falo... Se seu filho optar? Se meu filho optar por isso, eu só tenho que apoiar, né? Porque é uma escolha que a gente que escolhe, né? Então, assim, se ele realmente um dia optar por esse fator de ser jogador, ser um atleta, qual que for a profissão, aí você tem que apoiar, independente do que é. Então, hoje está muito mais fácil jogar futebol. Hoje eu falo com alguns amigos aí, com alguns meninos, com os rapazes, e eu falo assim, hoje, Cueca, Coelhinho, Juninho, se tivesse 20, 18 anos, eu jogava em qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil. Entendeu? A qualidade técnica? A qualidade, a determinação, entendeu? Você vê alguns jogadores hoje jogando aí, você fala assim, você vê que esse cara joga profissional, não. Mas olha aqueles que insistiram, né? Que Não, tentaram correr atrás do sonho e não, exatamente, superaram as adversidades, que você citou no início do programa. Quando você supera isso tudo, mas só que hoje a qualidade hoje caiu muito, entendeu? Se você pegar aí a qualidade técnica do jogador de futebol hoje, você vê o jogador jogando aí, cai muito abaixo do que os anos 80, entendeu? Os anos 80. Os anos 80 a concorrência era maior. Hoje você vai fazer você vê alguém fazendo algum teste aí, a qualidade deles são bem inferiores da nossa. Uhum. Então, assim, você pega aí hoje no futebol hoje nacional ou mundial, o Brasil mesmo tá assim, qual que é o jogador hoje que desequilibra? Neymar, não tem outro. Só tem o Neymar. Só tem o Neymar, que é fora do que está acima da média. Então, está muito nivelado. Está muito nivelado. Então, o futebol amador hoje também, você vai olhar aí, você andava para todo lugar que você andava aqui em Patinga, você via alguma coisa relacionada a futebol. Hoje já diminuiu bastante. Está muito nivelado. Está muito nivelado e diminuiu bastante. Você vê o futebol amador em Patinga hoje, está bem abaixo do que já foi, entendeu? Mas acabar não acaba, né? Não pode acabar. Não pode acabar. É o celeiro. Exatamente, mas hoje, quando o jogador sair de Patinga, e hoje quando o jogador sai de Patinga, entendeu? Hoje é minoria. Zezinho, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do Zona Bola. Fiquei muito feliz que diego a mensagem final, no momento oportuno. Eu agradeço com a participação e mandar um abraço para todos os meus amigos que me viu crescendo.
que a gente possa encontrar aí, bater um papo. E um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Nós ficamos felizes com a sua presença, pelos caminhos da bola. E o Histórias da Bola é exatamente isso. Os caminhos da bola convergem e os trazem até aqui ao nosso programa, para exatamente enfatizar, enfocar e valorizar a carreira como foi a carreira do Cezinha, que hoje mora no exterior, mas que nunca perdeu seus laços para com Ipatinga. E com ele a gente produziu mais um ótimo programa, com certeza. Um programa feito especialmente para você, telespectador e telespectadora, a quem a gente agradece uma vez mais pela companhia e espera no próximo programa. Até lá! Era só o Face, não.